Bom dia, tudo bom? Vamos começar hoje mais uma live da série O Corpo. E hoje falando do tema O Corpo Perfeito. Vou esperar o Ti entrar aí, tá chegando. Bom dia, Ti. Vamos que vamos. Oi, Lu. Oi, Eriquinha. E hoje o tema é pra lá de especial. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia. Bom dia, Oi, pessoal. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Com frio em São Paulo. Nossa, a gente não tá acostumado com esse tanto de frio, não tá. Frio úmido, Volta né? sol. Frio úmido. Sensação térmica menor, né? É, nossa. Não, e vamos que vamos, né? Vamos Como esquentar que não? logo Tô de por dentro. cachecol em casa. Falando hoje do tema O Corpo Perfeito, hoje ninguém mostra o corpo. Pois é, né? A gente falou de corpo à mostra semana passada, né? Exato, exato. Foi todo mundo cobrindo o corpo hoje, por conta do frio. Olá, oi, Rei, Arê, tudo bem? Bom dia, eu também tô aqui com Bom o dia. meu cafezinho para Bom esquentar por dia. dentro. Vocês estão É, diz tomando que no inverno a café gente aí? fica chique, né? Porque coloca cachecol. É, eu coloquei um poncho aqui Hum. hoje. Praticamente uma burca. Bom dia, pessoal. Vocês estão tomando o que para esquentar hoje, hein? Conta pra gente Nossa, aí. aqui tá rolando um chazinho de gengibre, feito pela Dani. Delícia. Muito bom. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos. A gente escolheu o falar do corpo, até porque a gente acredita que na nossa sociedade, né, o que a gente vem estudando bastante é que muito sofrimento existe em volta desse templo, dessa estrutura que nos foi concedida. E o corpo ele é uma arquitetura super complexa, né? Ele é feito de cadeias genéticas, cada um tem um, né? É tão interessante isso na humanidade, né? Quantas pessoas já passaram pela humanidade, né, Ti? Nossa, Imaginar que não é. existiram dois corpos iguais, né? Então é muito interessante, cada vez mais a genética tem descoberto, né, como as cadeias genéticas se formam, como cada célula nossa é formada, né, através desses códigos e como isso tem a ver não só com a nossa história, mas a história dos nossos antepassados, que ficam impressas em cada célula nossa, né? Então, isso é de uma grandiosidade muito linda, né? Porque a gente não carrega a nossa história só no nosso corpo, a gente carrega a dos nossos antepassados. E mais importante ainda é que tudo o que a gente fizer no nosso corpo em vida provavelmente será passado, né? Para quem aí tiver filhos, isso será passado para o próximo código genético, né? Então a matéria, ela é muito interessante como ela se constitui, esse corpo, né? Como ele é feito lá desde a geração, né? Nossa, que lindo você começar assim, né, Ju? Porque a gente às vezes vai para o infinito para fora. A gente olha o céu e vê as estrelas, vê o universo, vê, né, pensa nos milhares de planetas, estrelas, enfim. E a gente às vezes esquece de olhar para dentro, como também existe um infinito para dentro, né? A gente tem pequenas células, moléculas que fazem reações químicas poderosas, que fazem com que a gente respire, viva, né, sinta, né, ou seja, esse corpo que abriga, né, todas essas que é composto por todas essas células e que tem um infinito para dentro. A gente não chega nesse final. O que, que é esse átomo, né, que é a menor partícula? A gente não consegue dividir isso e é interessantíssimo como existe um infinito. Então, cada célula, assim como você disse, tem um código genético, nosso DNA, tem uma mensagem que se transmite. Então, isso é maravilhoso começar falando sobre isso. Que esse corpo não é só nosso, é um corpo dos nossos que vem carregando mensagens ancestrais.
vem carregando Exato. mensagem da nossa espécie. E a gente pode começar a pensar o que que esse corpo, que tem, né, uma definição que aparentemente é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem dois braços, todo mundo tem duas pernas, todo mundo tem um nariz, né? Uh, mas cada um tem uma individualidade. Isso é magnífico, maravilhoso. Essa Já digo, combinação de células nunca é igual para todo mundo, mas a gente tem uma forma, um formato semelhante. Né? Então, nós temos as pernas. E para quê? Eu tenho um livro que eu gosto muito, A História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman. Ele é um pesquisador de Harvard e ele vai explicar cada parte do nosso corpo tem uma explicação explicação. de acordo com a biologia evolutiva, tem um porquê, né? Tem Uhum. perna para quê? Perna serve para caminhar. A gente desenvolveu Inclusive, pernas longas. tem algumas coisas que estão perdendo função, né? Pois é. E que é o último dente, que é o apêndice, né? Então são coisas que a gente acredita que vai acabar, né? As próximas gerações já vão ter menos, né? Já Sim, vão diminuindo e tal. Bom, vai ser ótimo, sim. porque eu tirei o dente do siso e ainda estou sofrendo até hoje, faz uma semana. Tomara que É. os próximas gerações não precisem. Mas Uhum. até Marisa Monte, né, retrata o infinito como um infinito particular também, né? Esse infinito para dentro. E que é muito interessante, porque assim, o infinito externo, né, ele pode ser compartilhado com qualquer um. Então, se conseguirmos ir à Lua, vamos todos, né? Mas o infinito interior é um lugar só nosso, né? É um lugar que a gente compartilha se quiser, né? Então, o que nos tem dentro do nosso corpo é algo muito sagrado, né? Entender o corpo, habitar o corpo com a nossa existência, com a nossa consciência, também é um outro fato que eu acho que no decorrer das gerações fomos deixando, ou nem sei se em algum momento habitamos tanto assim, né? Em termos de consciência sobre essa passada, né? Essa pisada, sobre que a gente tem costas também, a gente tem frente, né? Que a gente tem os nossos braços, as mãos, que a gente tem a face. Tem uma prática que a gente faz bastante na prática integral e que ela é usada, já testada cientificamente o seu poder, que é o escaneamento corporal, né? O escaneamento corporal, eu lembro que desde a escola eu fazia escaneamento corporal lá, né? Quando a professora falava, deita, agora vamos relaxar, e aí fazia aquele relaxamento com escaneamento corporal. Aquilo é uma forma de habitar, lembrar de habitar esse corpo, né? Então, esse corpo que muitas vezes eu tô tão preocupado com o que está acontecendo fora, o que eu tenho para fazer? Vamos assistir as notícias, vamos ver que roupa eu vou colocar, o que carro eu vou comprar. Eu tô tão fora no mundo visual, onde eu consigo ver, enxergar, que eu vou perdendo as percepções ou eu nem descobri as percepções sensoriais que esse corpo me possibilita, né? E é muito benéfico para nossa saúde mental você habitar esse corpo, né? Você sentir esse corpo, você explorar essas sensações cada vez mais. Então, as práticas que fazem com que nós habitemos o nosso corpo, seja lá como ele for, porque cada um é de um jeito, vai nos fazendo entrar em contato com esse corpo, vai fazendo com que a gente perceba mais partes do nosso corpo e compreenda isso. Não que a gente nos afaste, né? Porque a nossa cultura, de alguma forma, como a gente falou na aula passada, ela nos afasta, né? Desse corpo desde da adolescência, dizendo que esse corpo precisa ter uma forma única. É, Desculpa. imagina. É por isso que é urgente falar disso, né? Um pouquinho, Ju, a gente precisar levar a atenção, justamente você tocou no ponto do escaneamento corporal, né? Às vezes a gente precisa desse tipo de recurso para lembrar que somos corpo também, né? Uhum.
Se a gente deixar, e agora em tempos de pandemia a gente fica muito claro, a gente começa a viver muito num processo mental, criando realidades, né, que estão fora dessa sensação de corpo. Então, e aí a gente entra naquele paradigma do Descartes, que é o penso, logo existo. Não Só exista. que ele é um pouco problemático porque ele exclui um pouco a possibilidade da experiência, né? Tanto que a filosofia vai desmembrar um pouquinho isso depois, porque esse paradigma, ele em termos corporais, ele nos limita muito. Então, basta você pensar, então, se você for um cérebro sem corpo, como seria? Né? Tem vários filósofos depois que vêm problematizar um pouco essa máxima dele, de penso, logo existo. Mas, realmente, em tempo de pandemia, será que basta a gente pensar e chamar né, pedir comida, as coisas vêm até nós muito mais facilmente. Então, o nosso corpo, se a gente deixar, ele fica muito inutilizado. Então, é importantíssimo a gente criar recurso para criar possibilidades de sentirmos o nosso corpo. Então, é isso, ir para a sensação, perceber como Exato. estamos apoiados no chão. Então, isso é de uma valia muito grande. E quando a gente fala em corpo perfeito, a gente esquece que o nosso corpo já é perfeito. Já é Ele já perfeito. se autorregula, ele já se organiza, só que a gente busca mais, a gente busca um ideal, Exato. né? E assim, quando a gente fala em Tá corpo fora. perfeito, logo vem pra gente a parte métrica desse corpo, né? Eu até a gente na imagem aí a gente colocou uma fita métrica porque é um paradigma muito grande, né? Que essa perfeição tá ligada aos ajustes. Tem até um estudo dizendo que a pessoa, quanto mais métrica ela é, né? Então, quanto o lado direito é mais igual ao lado esquerdo, Simetria, mais simétrico, é um estudo do visagismo. Mais bela é a pessoa para as pessoas, né? E aí eu achei muito interessante quando eu li isso, né? Porque, olha só, a gente vai se construindo momento a momento, né? E o lado direito e esquerdo do nosso corpo, eles nos trazem coisas diferentes, né? Então, o estudo qualitativo do corpo diz que um lado é mental, o outro lado ele é mais emocional, né? Um lado é mais feminino, o outro lado mais masculino. Então, nós temos as partes do nosso corpo interligadas. E aí, quando alguém diz o seguinte, não, o corpo, a beleza estética, quanto mais equilibrada, mais bonita. E aí eu pergunto, será que a vida também, quanto mais equilibrada, e as práticas de vida, quanto mais equilibradas, será que não é disso que vem a beleza de fora, né? é. Ô, Por Ju, quê? Porque isso possibilita exatamente você ir fazendo esse equilíbrio, né? Então, não sei se estética e metricamente, mas quando eu li isso, eu fiquei pensando, poxa, se tivesse uma linha imaginária que dividisse os nossos excessos, talvez a beleza viesse mesmo disso, né? Algo que a gente não vê, mas que o corpo, de alguma forma, traduz, né? perfeito. Então, é aquilo Eu, que não é nem uma coisa, nem a outra, né? Eu não sou nem tão com o peito aberto, nem tão com o peito fechado, né? Eu não dou nem passadas tão largas, mas nem passadinhas tão curtas. Então, é esse corpo que se posiciona no meio, né? perfeito. Eu vi uma matéria também, não sei se foi a mesma, foi uma matéria assim do UOL, eu agora não me lembro, faz um certo tempo. Mas eles pegaram as pessoas que são ideais, né, que De têm esse beleza. ideário midiático de beleza, como Brad Pitt, por exemplo. E aí eles pegaram vários desses rostos famosos, agora eu não vou me lembrar quais, me lembrei mais do Brad Pitt, que é bem, enfim, marcante. E aí eles falando um pouco sobre isso, eles tiraram metade do rosto e colocaram a outra Outra metade, eles metade. completaram com a mesma metade. Mas ficou tão estranho, Estranho.
tão estranho. Você fala assim, não, então se for mais igual uma parte da outra, se for mais igual, será que fica mais bonito? Você fala, puxa, não é, virou outra pessoa, e a gente já não reconhece mais. É engraçado, e ficou muito esquisito. E aí, quando você traz esse tema em termos de equilíbrio, me faz lembrar também o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que ele vai construir a partir das formas também corporais, ele vai observar esse homem, Fantástico. né, que é aquele homem vitruviano, para quem não lembra, é aquele Você foi, desenho daquele homem você que, foi na que exposição? fui, Tiago, fui, você viu quanto de matemática ele fez para fazer aquela obra? Cara, são impressionante. muitos traçados para fazer aquilo exatamente métrico, né? Pois é, então, por exemplo, ele pega pelo corpo, então o nosso antebraço tem uma métrica que, né, para chegar até o ombro, que tem também, né, ele vai dividindo a Vai dividindo. É. a Ou testa seja, com o existe uma corpo, com matemática o no resto do nosso. É. Mas não é o meu corpo não tem uma matemática diferente, igual à sua, né? Mas é essa constituição dele que é igual, né, para todas as pessoas. Então, para quem não foi em lá, termos de proporção, né, Ju? é, Ele está falando ali, né? Em termos de equilíbrio, de harmonia, ele constrói para esse quem modelo que é não, baseado num homem de verdade, né? Tinha acho que um homem, né? Que eu não me lembro o nome dele, mas ele é baseado num homem para quem de não verdade. Ele desenha esse assistiu cara e não entendeu, é assim. Eu não lembro agora as proporções, mas é como se fosse assim. também não. é, o pé tem a ver com dois terços de um palmo. Então, ele vai duas vezes dois terços de um palmo. Ele vai fazendo uma matemática, ele estuda vários corpos e depois ele coloca o homem vitruviano lá, que é aquele homem que está com os braços abertos, né, e as pernas. Que é fantástico, né? É fantástico. E É daí ele mexe fantástica com aquela as obra. formas geométricas também. É, É maravilhoso. E a aliás, é um gente na filme construção com os bambus usa muito também esse tipo muito. de métrica, assim, de pegar o antebraço para medir os triângulos. É. Não, e para E, perceber como o nosso corpo ele é arquitetado, né? Eu me é, lembro que quando eu entrei para a faculdade, que eu mergulhei na fisiologia, né, na fisiologia do exercício, eu falava, meu Deus do céu, é muito complexo para dar tudo certo, né? Como pode tamanha perfeição? Então, dos hormônios que são essências que fazem, que agem nos órgãos para que você consiga, né? Então, haja vista que quando algo entra para bagunçar, a perfeição precisa ser tamanha para você dar conta de retomar, né? Que é a história, por exemplo, de um vírus como o Covid, que entra no corpo, ele entra para bagunçar esse sistema, né? Ou seja, se há uma perfeição incrível, ele vai lá. Agora, se você bagunçou ao longo de toda a vida, na hora do vamos ver, ele, opa, fiquei com maior dificuldade, né? Então, por isso que, assim, quando a gente tem essa noção de que o nosso corpo é perfeito, é incrível, é composto por sistemas, obra de arte mesmo, você cuida desse corpo com uma valia, né? Você olha para ele, você acorda todos os dias de manhã e fala, poxa, eu estou respirando, essa respiração me proporcionou os hormônios acontecerem, essa energia está aqui, me deu vontade de fazer xixi, porque um hormônio diurético faz essa capacidade. E aí você tem sede, né? Então uma coisa vai puxando a outra, aí você mastiga, e isso vai para as células. São vários sistemas entrelaçados, é perfeição demais, né? Eu não acho é. que tenha existido algo na engenharia ou na arquitetura tão incrível quanto o corpo humano, né? Dessa A gente às vezes complexidade. esquece, né, que é uma tecnologia perfeita, né? Desde os nossos arcos plantares, que servem para armazenar e promover aí energia elástica para nossa caminhada, para nossa corrida, tudo tem uma explicação muito bem
encaixada, né? O corpo nada tá sobrando, nada tem a mais. Tirando alguma questão outra de adaptação, a questão do dente do siso, né? O próprio apêndice que você disse, mas tá tudo muito bem encaixadinho. E quando a Muito. gente fala um pouquinho do Leonardo da Vinci, a gente vai falar sobre proporção e a gente entra no tema de arte, né? O corpo também ele é uma forma de expressão, né? Ele trabalha também nesse lugar, né? O corpo em movimento, como a dança, um corpo que fala no teatro, né? Então, assim, a gente tem um mecanismo muito rico e a gente às E, vezes não olha com o devido olhar para tudo isso. Ele sim. já é perfeito. E quando você fala de arte, eu me lembro de cultura, né? Que diferentes culturas têm diferentes corpos, né? Então, uma linhagem europeia mais alta, né? Mais branca, né? Os pelos mais loiros, os cabelos mais loiros. Aí a gente vai para a região africana, também uma região que muitas vezes tem as pessoas são mais altas, tal. Aí quando você chega em alguns lugares da América, já tem uma estatura mais baixa, mais larga, né? Então essa Os característica esquimós são menorzinhos, mais condensados, eles precisam por condensada, conta do frio. Então, que isso, interessante essa questão ambiental, como influencia também, né, Ju, a nossa carga de mensagem genética para as nossas gerações. É maravilhoso. Se a gente pensar isso, a gente precisa para a famosa seleção natural, né? isso eu Então, acho eu que era preciso das muito melhores mais, características para me adaptar àquele melhor para aquele ambiente. sim. Perdão. E ao longo da evolução, acho que vamos falar de 200 anos atrás, essa miscigenação começou de fato a ser acelerada, né? Então, foi a possibilidade da globalização, né? Dos povos permearem entre si. E aí faz pouquíssimo tempo que a gente permeia assim dessa forma, né? Então, os corpos começaram a interagir culturalmente. Essa expressão também começou a meio que se unificar, né? É lógico que vão muitos anos aí para você unificar isso, eu não sei se unificaria. Mas a forma como a gente se expressa também, né? Que é como você Uhum. falou. Os italianos falam com as mãos, né? Eles têm essa forma de movimento do corpo, né? Ou os japoneses, por exemplo, eles têm movimentos mais condensados, né? Menores, mais suaves, né? Já o italiano é Uhum. mais brusco, é com a mão, né? Então, isso tudo é fruto de uma carga genética, né? Ou seja, de uma história, de cultura que vem sendo impressa no seu corpo. Então, isso é incrível, né? E como você disse, a dança, né, uma forma de arte, o corpo como arte é incrível. E o corpo como fonte de prazer também, né? Fonte dessa existência. A gente pode ouvir as notas musicais, né? A gente pode sentir o cheiro das flores, do alimento. A gente pode ver o belo. Então, todo Uhum. esse sistema de sensações, de sentidos, ele está impresso no nosso corpo e também é único, né, Ti? Porque a forma como eu É, escuto não é a forma como você escuta, e isso já foi comprovado, né? é. Duas pessoas podem parecer que veem a mesma coisa, mas não veem exatamente a mesma coisa, porque vem sobre também o seu filtro mental, né? É. Então também é A muito. gente tem, é tão maravilhoso, a gente tem a possibilidade de se encantar com um pôr do sol. Então, o nosso corpo, ele tem esse cérebro maravilhoso também, né, que nos possibilita sensações, experiências, que nos diferenciam um pouco dos outros animais. Né? Nós somos animais do movimento, somos animais racionais, mas assim, você vê um cachorro, quando você está preparando uma comida, ele está lá, ele gosta. É fácil para ele entender isso, né? Agora, se você está vendo uma obra de arte ou um pôr do sol, enfim, o cachorro talvez não entenda muito, né? Então, eu digo assim, tem o plano do sensível e aquele plano imaterial, né? Aquele plano artístico que o ser humano é capaz de Perfeito. desenvolver e de apreciar. E o nosso corpo, ele, além de poder se expressar,
nós também temos a linda capacidade de nos comover com o belo, né? Então, é interessante isso. Isso nos diferencia um pouco dos outros animais. Porém, o único perigo, né, dessa questão é a gente se aprisionar dentro desse conceito, né, dessa pressão social para um corpo perfeito, ou para sermos belos, ou para querermos ser aquilo que nós não somos, né? É perigoso isso, essa questão do ideal, né? É. E aí a gente esquece que o corpo da gente é um organismo, um ecossistema que funciona maravilhosamente, perfeitamente bem, né, os órgãos, os tecidos, todos os sistemas corporais. E aí a gente cai nessa questão que a gente se desequilibra, como você falou, né? A gente estava falando de equilíbrio, de harmonia. Ou a gente se descorporifica, esquece que a gente é corpo, ou a gente se corporifica demais, a gente vai para aquele lado fitness, que é aquela coisa enrijecida, totalmente bruta, né? Como a gente chega no meio, numa harmonia, para conseguir ter sensações, experiências humanas, né? De conseguir apreciar uma obra de arte, conseguir apreciar uma comida com harmonia. Então, como a gente não chega, não vai para os extremos e se mantém no eixo, E é né? muito Sem interessante, também né? ter. Porque assim, a gente vem trabalhando com isso há quanto tempo, né, Ti? Já vai aí dar uns bons 6 anos juntos, né? Fora o tempo que a gente ainda estuda sobre isso individualmente. E a gente só tem percebido cada vez mais que com essa filosofia de vida e de passar para os nossos alunos sobre a beleza desse corpo que é individual, não buscar a imagem pela imagem, mas deixar que a imagem se apresente pela estruturação de um jeito maravilhoso, encantador de viver. Então, assim, descobre qual é o do seu corpo, qual é a imagem maravilhosa que ele vai te mostrar diante do que você fizer da sua vida, né? Então, eu acho que essa perfeição estética, ela tá nisso, né? Não é uma perfeição padronizada, mas sim a vontade de criar um jeito gostoso de viver e, por isso, ter um corpo gostoso, né? O Nuno fala muito isso, né? Que a pessoa tem que ser gostosa, mas ela tem que ser gostosa, não é o gostosa que todo mundo vê e fala, ah, essa é gostosa, essa não é. Não, é o gostosa de sentir a energia daquela pessoa, de É querer mais estar papeando profundo, ali. né? É, Não é só um gostosa estético, assim, não, é, gostoso é aquilo que vem de dentro. Você fala, puxa, essa pessoa faz com tanto prazer ou com tanta alegria, né? Eu estava vendo uma palestra, tem uma pessoa falando, que tá um filósofo falando assim, às vezes tem alguém que te serve um copo d'água de um jeito que você fala, nossa, ele está entregando o copo d'água, que pessoa bonita, que é gesto, você se inspira com aquilo. E tem gente que te serve um copo d'água, assim, pá, uhum, puta, desculpa ter atrapalhado. Então, uma beleza que surge, acho que do dentro, né, Judê? é. Dessa E, coerência interna com a externa, aquilo que você reflete para o mundo. e essa história de gostosa, né, é até interessante, porque é uma palavra que na nossa sociedade é colocado como algo bonito e padrão estético, né? Aquele corpo perfeito esteticamente para o que a sociedade entende aí, né, e busca. Então você fala, ah, fulano é gostoso, fulano é gostosa, né? Porém, existe algo por trás de tudo isso que é essa sensação. De novo, voltando a falar de um tema que eu falei na semana passada, é o que é gostoso para você, né? O que te faz sentir gostoso no outro? Será que é o corpo ou é o tamanho do bíceps? Será que é a propulsão do peitoral ou é o tamanho da coxa? Ou será que é a forma como a pessoa toca o seu corpo, como ela te abraça, né? Como ela encosta, como ela é gentil com você, né? Então, é muito interessante isso, né? Essa É, amplitude de olhar não só o corpo, o seu corpo, como o corpo do outro, né? Infelizmente, trazendo um tema aqui que a gente tem trazido à tona agora na pandemia, a gente deixou de, tem deixado, já vinha deixando de tocar
muito uns aos outros. E a pandemia afastou muito as pessoas do toque. E o toque, ele é um grande possibilitador de cura de ocitocina, de liberação de ocitocina. A gente cura doenças com abraços aí de 30 segundos, né? Abraçado, respirando junto com a pessoa, né? Então, quando eu quero estar com alguém, né? Uma amizade, uma pessoa bacana, tal, e eu quero entender esse corpo como também uma fonte de cura, de alívio, eu preciso me conectar com esse toque, né? Que a gente tem perdido, e muitas vezes porque o toque tem sido sexualizado. E não é para Não, sexualizar coisas que são cura, sabe? A gente não pode sexualizar a esse ponto a sociedade, ao ponto de eu não poder abraçar você, que é meu amigo. Eu quero te encontrar e abraçar de verdade, sabe? Puxa, uma o pessoa... toque é a forma primordial da gente se perceber enquanto ser humano, enquanto corpo, Corpo, e né? como Quando alguém nos toca, é uma sensação. Aquilo leva a gente para perceber que a gente está ali, que a gente está vivo, que a gente é corpo também. Por e isso ele é tão acolhido, né? terapêutico E acolhido, e acolhido. o acolhimento, né? A Então, gente anda muito isolado e a pandemia ela só reverberou isso de uma forma muito maior, né? Como nós vivemos isolados muitas é, vezes, sem o toque, e, sem alguém para estar junto, para compartilhar, ou enfim. e aí a E, gente e pensa assim, vivemos. né? É engraçado, agora me veio uma coisa interessante, que a nossa sociedade vê caridade como dar cesta básica, né? Mas muitas vezes a caridade ela pode ser feita a alguém muito, mas muito rico, né? Que tenha um banquete muito grande, mas que não tem quem abraçar, né? Então, muitas vezes a caridade é um abraço, porque ela vai curar profundamente questões existenciais daquela pessoa, né? Eu acho que é isso, Ju, é ir na falta, né? Por exemplo, a gente vai na etimologia da palavra perfeito. Perfeito tem a ver com isso, ó. Eu vejo aqui, ó. Perfeito, completo. Acabar, terminar, completar, perfeito. É sem faltar nada. Mas é um pouco isso, porque aquilo, por exemplo, para aquela pessoa que a gente acha que não falta nada, porque o cara tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar, mas ele não tem afeto, ele não tem alguém, ele não tem toque, ele não, ele, muitas vezes é a pessoa carente, né? E aí a outra pessoa talvez precise do básico, ele precisa de alimento, ele precisa de onde morar, e às vezes ele não tem, às vezes caridade é isso. Mas é aí aonde falta, né? Ajudar a tampar esses buracos e fazer a pessoa perceber, né? No caso da pessoa que já tem recursos, perceber o quanto ele precisa olhar para esse viés aí, talvez, da vida, enfim. E como a gente se completa muitas vezes no corpo do outro, né? Eu tô lembrando de uma cena aqui que acho que vai ficar marcada um pouco na minha memória, porque não foi muito difícil para mim. Eu perdi meu pai agora na pandemia, e quando o meu irmão ligou, né, do hospital, eu tava com a minha mãe na casa dela, né, que eu tava lá esperando já a ligação. E aí eu falei, mãe, o pai faleceu mesmo. Eu não podia abraçá-la. Porque eu não sabia se eu estava infectada ela, ou ela não, porque ainda era uma dúvida do que o meu pai tinha morrido. Depois foi diagnosticado que não foi de Covid. Mas na hora eu não sabia. E é engraçado como assim, a gente ficou se olhando, a gente precisava se completar naquele momento, a gente precisava se abraçar, né? E completar. Então é engraçado, né? Aí naquele momento ela olhou para mim e eu falei, mãe, eu não posso te abraçar, né? Aí eu caí e abracei os pés dela, né? Então é muito complexo quanto a falta do toque ele faz com que a gente também se sinta um pouco solitário muitas vezes no momento de aflição, né? Então é muito interessante porque quando uma pessoa está ao lado de outra e ela recebe uma notícia que ela precisa de acolhimento, é inevitável, você vai complementar os corpos, né? Isso é a perfeição, é o nosso instinto, né? Então é muito lindo esse processo. E as pessoas, cada vez mais com a história
do online, né, do mundo virtual, elas estão perdendo isso e talvez falte. Então, assim, o meu corpo é perfeito, mas ele não é perfeito sozinho. Ele precisa do outro para abraçar, né? É igual o homem e a mulher, né? Quando eles estão juntos, eles precisam desse. O próprio ato sexual é um encontro, né, de corpos, né? Para eu gerar um novo ser, eu tenho também uma estrutura perfeita de conexão, né? É tão maravilhoso isso, porque existe uma perfeição individual, mas a nossa espécie não se perpetua se eu não tenho esse ser tanto emocionalmente, ou seja, é muito difícil você viver sozinho a vida inteira, isolado. Isso gera muitas doenças e muitos problemas realmente no nosso corpo, quanto para eu perpetuar a espécie mesmo, formando novos corpos, né? Novos seres. Então eu A tenho gente que surge do contato, né? Não tem jeito. É necessário o contato físico para surgir um ser. novo ser, né? E quando a É, gente pensa em corpo, o corpo é, né, tem uma filosofia que chama, tem uma corrente filosófica, uma fenomenologia, que eles falam que é o seguinte: o corpo sujeito, ele precisa, o corpo, ele é uma forma da gente experienciar a si e o mundo. E como a gente experiencia a si e o mundo? Com a gente consegue se tocar, muitas vezes. Como a gente muitas vezes, né? experiencia junto Tem, o mundo? E o tem toque, pessoas ele é que uma forma, passam a vida sem se tocar, né? sim, o toque é uma forma primordial da gente se encontrar, de se entender enquanto sujeitos, enquanto seres, né? Um abraço, a gente sabe o quão, o quão bem faz para o espírito muitas vezes abraçar alguém que a gente gosta, né? Enfim, hoje em dia a gente nem está se cumprimentando mais e provavelmente isso vai ter algum algum efeito aí pós-pandemia, né? Como é que vai ser como é que a gente vai se relacionar com o toque, com o As outro? crianças mostram muito isso, né? Falando também da minha mãe, que tá lá, né, isoladinha e tal. A Malu chegou lá na casa dela e foi chegando perto dela, né? Aí minha mãe ficou só olhando e tal. E aí ela veio, encostou assim na minha mãe, né? Ela tem 1 ano, né? Então, assim, é totalmente instintivo o que ela faz, né? Ainda não tem. Ela não faz para ter algo, nada, né? É totalmente instinto amoroso mesmo. Aí ela Uhum. foi, pegou e abraçou, ficou, né? E foi muito emocionante, assim, do tipo assim. E a minha mãe ficou olhando, né? Também abraçou, porque não tem o que fazer, né? E ontem, inclusive, saiu uma pesquisa de que as crianças têm a carga viral ainda maior do que qualquer outra pessoa, tal. E as crianças estão sofrendo demais, demais, porque elas querem abraçar os seus Demais. avós, elas querem trocar. É instintivo, né? A criança trocar é instintivo, elas querem tocar esse mundo. Sim. Às vezes a gente vai e até o Luciano fala assim: meu, o problema não é ir a algum lugar, o problema é que a Malu vai, ela toca, ela põe a cara no chão, entendeu? Quando você vê, A ela já cara no se jogou, chão. ela já tá de A cabeça criança tem isso, ela aprende o mundo a partir do corpo. no A corpo. linguagem sensorial dela ainda é muito forte. Como é que você vai falar para a criança não usar, né, não botar a máscara do outro? Então, por isso a questão das escolas é muito forte, É muito porque a forte. criança tá se entendendo enquanto corpo, enquanto sujeito, né? E é Isso. isso, o sujeito, o ser dela vai ser, né? Todos nós somos crianças e fomos nos descobrindo a partir disso, dessas sensações táteis, das sensações auditivas e visuais, enfim, dos sentidos, para nos descobrirmos enquanto corpo, né? É. E, e quando a gente Mas fala de corpo perfeito, né, Jô? Eu queria só levar isso, não sei se tudo bem trocar um pouquinho o assunto, a questão do corpo perfeito. O Brasil é recordista em cirurgia estética. eu consigo. Recordista. Ou seja, nós estamos muito insatisfeitos com o nosso corpo. E a gente tem essas cirurgias estéticas que não é cirurgia estética a pessoa que sofreu um acidente, precisou reconstruir um pedaço do rosto que
Não, não, É não, é porque aí tá cirurgia tudo estética certo. mesmo, para colocar, tirar um enxerto do pescoço, colocar no glúteo, sabe? Tirando partes e colocando em Da outras cintura, partes normalmente, né? para Onde tem tentar mais. suprir, para tentar suprir uma falta que não está no corpo, que provavelmente está em como essa pessoa consegue se olhar, né? Tá de repente numa certa tá, não é escravização que eu ia falar, ela tá escrava, né? Tá se sentindo presa muito mais a esse ideal do que se libertando. A gente gosta de trabalhar o corpo com uma forma de liberdade, de libertação. Então, o nosso treino vai muito aí, vai muito por esse caminho de sensação, de experienciar o corpo da forma mais potente, incrível, enfim, com exercícios ginásticos, potencializar mesmo o corpo e a gente vê o ideal do corpo perfeito como uma forma muito grave assim de que nos prende, nos deixa triste porque a gente sente que falta. E aí quando a gente sente que falta, a gente começa a mexer naquilo que não é aquilo que vai melhorar. Então, se a gente vê, por exemplo, um exemplo do Ken humano, o cara tirou um pedaço aqui, depois tira um pedaço ali, daí isso vai fazendo tanta plástica E aí, e não resolve nunca. e é interessante, né? Duas coisas sobre esse tema. Primeiro que eu conversava uma vez com um amigo meu, cirurgião plástico, o Dr. Fábio Frade. E ele falava para mim, Ju, tem mulheres que vêm todo verão, né? Todo inverno, no caso, para estarem prontas para o verão fazer lipo ou tal. E ele falava assim, eu não vou fazer. Não vou, porque na verdade o que as pessoas querem? Olha. Elas querem terceirizar algo que elas precisam fazer enquanto sistema no corpo, né? Então, assim, a metabolização da gordura é um sistema inteligente que nós temos capacidade de usar essa gordura em excesso como fonte de energia, né? Então, a gente precisa usar disso como fonte de energia. E vamos combinar que é muito estranho, né? Você tirar só da cintura a gordura. Porque nós temos um Uhum. canal do nosso corpo de impressão dessa, tanto da gordura quanto do músculo e tal, de uma forma equilibrada. E aí você vai tirar só daquele ponto, né? Então, eu trabalho com mulheres há tantos anos, né? Há 20 anos aí. E já peguei cada coisa, Tito, se eu te contar, assim, corpos de verdade que eu não tinha conhecido antes, mas destruídos pela cirurgia plástica, né? E aquele corpo, muitas vezes, que a pessoa não habita aquele corpo, porque ela ainda não consegue compreender. Então, um peito que tem um silicone maior do que a capacidade óssea de sustentar. Então, a pessoa projeta a sua postura para frente porque não aguenta sustentar aquela quantidade de silicone, né? É muito diferente a cirurgia plástica para reconstruir algo, né? Então, sei lá, a mulher que amamentou muito tempo e aquela pele, né, tá muito caída, ela vai, constitui aquilo e ok, né? Ou então um abdômen que ficou aí com muita pele do stick e puxa, ok, ainda assim é algo que a gente pode escolher ou não, porque na funcionalidade não vai mudar tanto. É que Mas quando o corpo começa a virar uma roupa, né? Ele é mais que uma roupa. Ele é uma coisa consumível o tempo inteiro que eu troco a cada estação, como você citou. Então, isso acaba problematizando porque faz com que a gente não se identifique conosco mesmo, com a nossa é, imagem corporal. E aí a gente não se percebe em construção. A gente perde uma espécie de continuidade. Se você tirar uma foto nossa todo dia, né? Tirar uma foto de cada um, todo dia a gente vai estar diferente. Isso é sim. normal. Então, que tipo de ideal a gente está buscando? Que tipo de, de ser que a gente quer se transformar? Será que é isso? A gente tira de um lado, coloca em outro? Será que isso vai resolver? Será que isso vai suprir a falta? A pergunta acaba sendo um pouco mais profunda, né? Se a gente não analisar com profundidade, realmente em cada estação a gente vai querer mudar uma coisa ou outra. É igual E agora aí a o história corpo dos vira algo que rostos, né? Do rosto. Então, você vai, corrige uma coisa no lábio, só que aí você
vai todo mês ou a cada semestre você vai aumentar um pouco. Daqui a pouco tá um lábio gigante, né? E a gente tem visto aí pessoas que estão extremamente deformadas mesmo. Você não sabe que é a própria pessoa. Você fala, gente do céu. Uhum. Eu estava assistindo a Sônia Abrão esses dias, cheguei na minha mãe, tava passando a Sônia Abrão. Falei, mãe, quem que é esse ser? Gente, ela tá muito diferente. Porque o rosto da personificação da pessoa mudou de tanto que paralisou algumas regiões, o olho tá pequeno, o outro lugar tá É. puxado, tá meio japonês. E eu fiquei Ah, é olhando, complicado, porque a pessoa que trabalha na televisão, com a imagem, talvez o medo de perder o trabalho, ela precisa literalmente, né, congelar, né, não só parte do corpo, mas ela precisa estar ali, porque senão ela perde o emprego. Olha que curioso também, que triste, que aprisionamento também muitas vezes da forma. E a gente tem ela de longe, a gente conhece, né? É difícil também pensar sobre, porque a pessoa também fica numa prisão mesmo da própria então, forma, porque da própria aquele forma. programa está há tantos anos que É, ela precisa estar sempre cumprindo uma imagem, né? Uma imagem que precisa ser, sei lá para quem, o dono da emissora, enfim. sim. Mas é um Aliás, nós medo vamos também de retomar ficar esse sem. tema. Nós vamos retomar esse tema semana que vem e que a gente vai falar, vamos falar de envelhecimento, Ti. A semana que vem, o envelhecimento do corpo. A gente está vivendo uma geração que não quer envelhecer mais e não entende esse corpo, que esse corpo tem um ciclo, né? Então, como que é o anti-age? Porque a gente fala que a prática integral é sim uma forma de estender, de melhorar a qualidade dessa longevidade. Mas será que a gente simplesmente pausa, né, a idade? Então, eu acho que a cirurgia plástica, ela vem entrar também um pouco nisso, e a gente volta a falar dela na semana que vem. Então, retomando a história do corpo perfeito, o corpo já é perfeito, porque ele já é o templo, ele já é parte dessa existência. Porém, se você não está feliz com aquilo que você vê no espelho, né? Você precisa se questionar: o que eu busco nessa imagem minha? Será que eu busco um ideal que eu vejo aí midiático? Ou será que eu estou buscando terceirizar algo que eu posso melhorar no meu corpo? Então, eu, por exemplo, É, se eu quero você falou deixar ter. minha perna mais. Não tem nada de errado em deixar uma perna torneada, em querer ter uma perna mais grossa, em querer ter uma cintura mais fina. Isso é bacana, é legal, é esculpir o próprio corpo. Nós falamos sobre culto ao corpo. Culto ao corpo é bacana, mas para que fazer isso, né? É para você, é para suprir essa funcionalidade dessa coxa que é mais forte, né? Para que você gostaria de fazer isso? É para si próprio? É para esse preenchimento interno dessa questão? Ou é para apresentar como um produto ao outro, né? Então, Justo. Você falou terceirizar, eu falei, puxa, talvez a essência de tudo isso, talvez seja a questão do ter um corpo ou ser um corpo, né? é, A coisa do ter ou ser, né? A gente acaba achando que eu quero ter um corpo, eu quero ter um corpo, eu quero ter um corpo igual ao da modelo, o corpo igual ao do cara, todo que não é o meu. E aí a gente acaba se atrapalhando um pouco nesse percurso, porque não, a gente não tem um corpo, a gente é esse corpo revela quem nós somos. Esse corpo é moldado, assim como começamos conversando hoje, esse corpo ele tem uma carga genética, ele tem uma história ancestral de existência, né, você sabe muito que maior do que a questão estética, que né, você ter um corpo como se eu pudesse comprar um braço aqui legal, comprar uma pele Ti, diferente. é muito interessante isso. Tem uma cena da minha vida que foi tão engraçada. E eu dava aula de musculação, né? Eu tava lá, tava dando aula, inclusive. Aí um rapaz me parou e fez assim: Olha, me fala uma coisa, eu te contrato se você me disser que você faz eu ter a sua panturrilha.
Você não sabe quantos anos eu tento aumentar a minha panturrilha. E eu, para quem nunca reparou, eu tenho uma panturrilha gigante, desde pequena. Então, assim, eu era um palitinho com as panturrilhas Homem, desse tamanho. é uma ancestralidade italiana. Italiana, gente. Os italianos têm batatão. Fala, bicho, você se entende italiano? Putz, Vila Romantini. E aí, o que acontece? Eu fiz balé desde que eu me conheço por gente. Então, com 4 anos, eu estava matriculada no balé. O balé é o tempo inteiro na minha ponta. A minha carga genética foi potencializada com anos de balé. E eu virei para ele e fiz assim: não, tudo bem. Se você me der 17 anos, a gente pode fazer o treino de balé clássico que eu fiz por todo esse período. Talvez eu consiga, né? Brincando. Aí ele falou, pô, mas só assim? Eu falei, talvez. E talvez você também precisasse de uma carga genética italiana, né? E ele deu risada. E aí nós até paramos para conversar um pouco sobre isso e eu disse para ele, olha, algumas coisas a gente consegue transformar no nosso corpo, outras não, né? Por quê? Porque é exatamente esse corpo que já tem a sua história própria. Então, construa o seu corpo a partir da sua própria história, né? O seu corpo já é perfeito, mas se você quer lapidá-lo, se você quer construir ele, porque você tem um corpo, mas você pode deixar, é como uma pedra preciosa, você não tem que falar, não, eu tô assim. Não, você pode, né? O treinamento físico te proporciona isso. Então, vamos fazer um exercício que, se você fizer mais dele, ele desenha essa estrutura. Isso é muito bonito, isso é lindo, né? Eu vou trabalhar de forma os meus glúteos, os agachamentos para tornear essas pernas. Então isso acontece e eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Porém, fazer isso não para ter um corpo do outro, mas para habitar o seu próprio corpo que já é perfeito, né? Então não tem nada de errado nisso, né? Em você querer melhorar a si próprio, mas melhorar a sua própria perfeição, que já é perfeito, né? É como uma obra de arte, você pega e fala, nossa, que lindo! Aí o artista diz, não, mas espera aí, né? Ainda falta aqui, ixi, não, isso ainda vai ficar muito melhor, né? Você pega um quadro que está sendo pintado, muitas vezes o artista ainda olha e fala, não, mas dá para ser melhor. É por isso que a gente chama os nossos alunos de arteiros, que são, na verdade, Artista que vão também. ainda se tornar muito mais artistas e ainda não sabem. Por enquanto eles são arteiros, mas a gente vai evoluindo eles para artistas do seu próprio corpo, mas não em busca da perfeição, porque a perfeição já é. Em busca da lapidação dessa perfeição, né? Porque a pedra ela já é incrível, mas ela pode se tornar ainda mais incrível, né? Quando eu só transformo o meu próprio corpo quando eu habito a mim mesmo, né? Porque aí é uma transformação de alma, de estilo de vida. Transformando de dentro para fora, né? Exato, de dentro para Eu fora. gostei uma frase da Coco Chanel. Ela é uma estilista, né, famosa e tal, né? Fala de moda e a gente falou um pouquinho disso, né? Tem essa moda do corpo, enfim. O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Gostei muito dessa frase, porque às vezes a gente quer pensar com a cabeça do outro, quer ter a barriga do outro, quer ter o braço do outro, quer ter tudo que é do outro, pensando. Não, a coisa ainda mais corajosa é pensar com a própria cabeça. Então, ter os próprios referenciais, valores próprios, desenvolver, lapidar esse ser humano próprio, que é você, que sou eu, enfim, que é cada um, né? E o corpo perfeito é aquele próprio, é aquele que funciona maravilhosamente, né, como todo o organismo funciona, com essa carga genética mágica que funciona muito bem. É isso Toda aí. essa história de corpo. Pessoal, acione então essa incrível perfeição. Amem seus corpos, reverenciem seus corpos, né? A gente reverencia o nosso corpo ao final de cada aula, porque é de uma inteligência tão incrível. Mesmo que a gente está dormindo, ele está lá atuando a nosso favor. E eu queria terminar a live fazendo um convite. Uma das mulheres mais tidas como mais lindas do mundo, Gisele Bündchen, escreveu um livro chamado Aprendizados, e lá ela coloca que
tudo isso que a gente vê como imagem, beleza, perfeição, tem uma história muito difícil por trás. Tem uma história que coloca a Gisele Bündchen ao nosso lado na mesa, com os nossos problemas, como de todas as mulheres, né, de todos os seres humanos. E é por isso que eu me impactei tanto com essa história do livro da Gisele, que ela traz a mulher tida, a mulher mais bonita do mundo, como uma mulher que sofreu e ainda sofre com com a busca desse equilíbrio de algumas coisas na sua vida. Mas ela coloca valores, muito interessante. Como ela foi construindo os valores da vida dela em cima de tudo isso que ela viveu. Então, por trás da beleza da Gisele Bündchen, assim como de um corpo que é tido como um corpo bonito, existem alguns valores que a gente tem que observar. A Gisele, ela não é uma mulher de cabide. E pelo livro, eu percebi que ela só foi tida como, e ela diz isso lá, como uma mulher muito bonita, e ela foi escolhida porque existiram valores que ela foi pontuando ao longo do tempo, como, por exemplo, a disciplina, a pontualidade, né? Então, algumas coisas muito importantes reverberam por trás dessa beleza. E é por isso que eu convidei, numa forma muito gentil, um grupo de mulheres para estudar e ler junto a história de Gisele Bündchen. E é o que ela conta ali. E a Gisele Bündchen vai ser uma provocadora pelo livro dela de uma discussão por quê? Porque a cura está em falar dos assuntos. Então, nós vamos falar um pouquinho desses assuntos que a Gisele traz, dizendo, aquela mulher tão perfeita, talvez ela seja assim perfeita e tenha aquele corpo e aquela beleza tão perfeita, porque ela realmente é aquilo, no seu equilíbrio, na sua tristeza, na sua felicidade, na sua pequenez, na sua falta, mas também na sua abundância. Então, como ela busca isso é uma grande lição para nós mulheres que buscamos ou que estamos aqui buscando o equilíbrio. Então é isso. Quem tiver interesse nas minhas redes sociais, tem um grupo, é um link, é só entrar nesse link e vai ter uma vez por mês a gente vai se reunir para discutir um capítulo do livro da Gisele Bündchen. Falando de perfeição, cá estamos nós, Ti. Você é meu parceiro perfeito da Prática Integral. Valeu, parceira! Reverencie o seu sistema como um todo. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que são perfeitos, que nos assistiram hoje, que estão aí, perfeitos à sua existência, ao seu modo. Reverenciem a sua perfeição. Um beijo grande. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Um beijo. Beijo.